Mês de agosto de 2026, vídeo 8. Lembrando que todo mês a gente traz um videozinho sobre Guaraqueçaba. Amanhã, dia 19 de agosto, é dia do historiador, uma homenagem a Joaquim Nabuco. Você pode estar se perguntando, mas quem é Joaquim Nabuco? Eu também não sei, eu vou pesquisar. Esse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa função do historiador, do professor de história, que na verdade é a função que eu desempenho, né? Como todo mundo sabe, quem Paulinho Gogol falava bastante, né? Quem não tem dinheiro conta história, né? Isso é uma máxima, é verdade. Mas eu gosto muito de usar o que Shakespeare, um trecho de Shakespeare que falava assim: minha consciência tem milhares de vozes e a cada voz traz-me milhares de histórias. Eu acho que reflete bem assim, tanto de coisas que tem na nossa cabeça relacionadas a histórias. História das pessoas, história das mentalidades, história dos grupos, história da guerra, história do Caiçara, história do... Um milhão de coisas. E a responsabilidade que nós, enquanto pessoas que gostamos da história, temos de registrar e produzir e permitir que outras pessoas tenham acesso a essas histórias. Era um pouco disso que tinham os aedos e rapsodos lá na Grécia Antiga, quando saíam pelas praças cantando histórias, declamando poemas históricos, poemas épicos, né? E nós conhecemos muitas dessas histórias hoje, vemos aí nos filmes e livros, porque teve alguém lá que fez essa função. Na África mesmo, os griots, grandes mestres da cultura do conhecimento, né? Em um período que não tinha a prática da escrita, somente na oralidade, e era função deles transmitir, né? Mas se formos em Guaraqueçaba, por exemplo, nós ainda vamos ver muitos desses contadores de histórias, desses que têm esse conhecimento, não têm a formação, que também não precisa, mas que são verdadeiros mestres da história, né? Eu lembro muito do seu Eugeniano Ferreira, né? Todo cantinho, toda rua de Guaraxaba parava para conversar um pouco de história, né? Ainda hoje, papai mesmo, né, tem todo esse hábito de registrar história, de escrever, de colocar suas vivências, seu conhecimento, sua sabedoria da cultura caiçara. E aí eu vou descobrir depois que eu tenho essa herança genético, histórico, cultural, né? Porque dentro de casa tem esse grande mestre do conhecimento, né, que tem essa preocupação do escrever, né? Hoje o seu João Amadeu, gente, fantástico, né? Escrevendo toda a sua memória em Guaraqueçaba, desde que chegou em 1939, quando veio de Puruquara para Guaraqueçaba, né? Quanto que nós temos, então, dos historiadores ou dos professores de história, das pessoas que gostam, que amam e que têm esse compromisso, né, de contar histórias, né? E aí quero lembrar também alguns outros que partiram assim antes do combinado, que acabou, que não deu tempo da gente conversar, da gente fazer alguns registros, né? Lembro muito do seu Ari, a gente conversava bastante. A primeira transmissão, acho que de rádio ou televisão que teve em Guaraxaba, ele que esteve fazendo todos os encaminhamentos. Acho que era um governador que ia fazer alguma transmissão, né? Acabou que não conseguimos conversar. Dona Corá, do Utinga, né? Quanto conhecimento, quanta sabedoria, né? As pessoas mais simples, mais repletas de conhecimento e sabedoria sobre o poder das plantas. Duas entrevistas que foram bem interessantes nesse registro de história da cultura caiçara. A gente tem uma temática, né, dentro do campo da historiografia, né? A minha é Guaraqueçaba, cultura caiçara, povos tradicionais, né? Eu fui uma vez conversar com a dona Genésia Cunha, né? Parteira, né? 77 partos, 77 crianças que ela trouxe à vida, né? Quanta informação, quanto conhecimento e quanto difícil para um historiador naquela época, experiente e novo, né, com uma senhora já idosa falando sobre partos, né? Depois o seu Francisco Guarani, já de idade bem avançada, surdo e cego, não falava português, né? Bem difícil assim de você. Mas olha, bacana, muito tempo depois a gente criou a Lei da Semana da Cultura Indígena, né? E o homenageado é o Francisco Crimaco, né? Eu ainda abordo em algumas palestras, em algumas situações. Hoje teve um caso bem interessante, inclusive. Semana passada eu dei uma palestra sobre os povos indígenas e eu faço abertura com o Climaco. Eu sempre comento, né? Uma das maiores lideranças do sul do Brasil, mas que não está no livro de história. A história que a história não conta, como dizia o samba enredo da Mangueira, né? E olha, para minha surpresa, passaram esses 7 dias, hoje um aluno veio me perguntar onde é que ele encontra uma referência, porque ele queria ler, conhecer um pouco mais sobre a vida, a história do Climaco, né? Hoje também teve um aluno que veio perguntar a minha percepção sobre o livro, acho que é o livro negro do socialismo, né? 100 milhões de mortes, alguma coisa assim. Então, quanto a gente tem que estudar também, quanto que a gente tem que se preparar, o quanto que a gente tem que buscar.
seja enquanto historiador, seja enquanto professor de história, né? Porque você tem ali sim pessoas que estão dispostas a aprender. De que forma que você está disposto a ensinar, né? A compartilhar. E aí, isso é uma coisa bem importante para mim, porque quando eu vim para Paranaguá em 2008, não, 2000, sei lá, algum tempo atrás, o quanto que essas experiências em várias escolas, o quanto que a experiência vendo o trabalho de outros colegas foi importantíssimo. Eu lembro que uma primeira escola que eu trabalhei, que a pedagoga falou, olha, a pedagoga do ano passado fez uma ampulheta, eu sabia só trabalhar o livro didático, né? Eu falei, vamos fazer uma ampulheta, né? Trabalhar oficinas de história dentro das aulas de história, né? Ampulheta, o símbolo de história, o símbolo do tempo, Deus Cronos, né? E aí isso assim se tornou assim fantástico, porque você começa a perceber o trabalho de outros colegas, você começa a criar trabalhos, né? Olha, resultados muito positivos, os trabalhos com música, fantástico. Eu procuro a cada turma assim criar uma música do conteúdo. Sexto ano tem uma da evolução humana, sétimo ano tem sobre os povos indígenas, sobre a reforma protestante, tem uma sobre o renascimento. Oitavo ano fizemos uma sobre Revolução Industrial, né? Será que foi por bem? Será que foi por mal? Na Inglaterra, o pontapé inicial, no ano, na Segunda Guerra, né? Ano passado eu comecei a trabalhar com HQ, bem bacana HQ também. Esse ano eu fiz uma experiência com teatro, primeira vez, ainda vou dar uma aprimorada para o ano que vem, mas trabalhando temas históricos em peças de teatro, né? Enquanto professor de história, então sempre buscando da mesma forma também enquanto o historiador, né? Dentro da sua área temática, né? Inovando. Lá em casa sempre foi assim, né? Assim, um amontoado de coisa, aquele gabinete de curiosidades que nós montamos desde muito cedo, coleção de moedas, coleção de selos, coleção de latinhas, né? E hoje a responsabilidade que nós temos, vemos, de registrar essas histórias e garantir que outras gerações tenham esse conhecimento, tenham esse contato com outras histórias. Então, nós estamos nessa parte agora de produzir materiais, né? Seja em blog, seja em vídeo mesmo, seja em material didático mesmo, né? PDF ou publicações como a gente já tem, né? Nós temos já criado algumas leis, por exemplo, a lei do museu, falta agora ainda uma briga imensa para que seja implantado o museu, se a lei já existe, né? Ainda muita coisa para se fazer nesse sentido, né? Estava comentando hoje no terceiro ano, alguma coisa assim, que está trabalhando a Segunda Guerra Mundial, né? Como é triste você abordar 4, 5 aulas da Segunda Guerra Mundial e seu livro didático não trazer nada do Brasil na Segunda Guerra. E aí, como é triste você estar numa cidade como Paranaguá, Guaraqueçaba, e você não ter referência nenhuma sobre os pracinhas do litoral que foram para a Segunda Guerra. E aí, como é importante a minha função de historiador e de professor de trazer esse material, de trazer esse conhecimento, né? De trazer esse debate, né? De instigar os alunos a fazer essas buscas. Às vezes, na própria família, tem essas histórias, né? Falar da história da família, o sexto ano, quando eu trabalho a história das famílias, a genealogia, como é fantástico esses descobrimentos, né? Eu trabalho também no superior e até lembro, professor, você me deu um grande problema. Tive que ligar para o meu avô, tive que ligar para não sei quem, tive que... E é isso, né? Nossas histórias estão se perdendo, então sim, tem que ligar para o avô, tem que puxar o pai, tem que falar com o tio, tem que construir sua árvore genealógica, tem que saber o significado do seu nome, tem que dar importância para a história das suas famílias. Tem que pensar que sua família tem uma história, tem toda uma simbologia, e isso é importantíssimo que ela é, exista, né? Afinal de contas, daqui a pouco vem uma outra geração e você vai ter o que contar da sua história, da sua família, né? Então esse vídeo era um pouco para isso, eu vejo que eu já estou me estendendo bastante aqui e fiz algumas anotações que queria seguir, não vou conseguir, né? Mas concluindo aqui, que eu nem me lembro se já mostrei a carteirinha do historiador, né? Bem simplória, mas e agora também a carteirinha docente aqui do professor de história e que continuamos exatamente com os nossos objetivos, amando a história e criando possibilidades alternativas de trabalhar história, seja dentro de sala de aula como professor de história, com imensos desafios, né? Seja fora de sala de aula, no campo, na pesquisa, como historiador, com imensos desafios. Mas tanto um lugar quanto o outro, amando a história, a grande mestra da vida, né?
Quero dar um grande abraço para todos os historiadores e os professores de história aí.